Alô, meus amigos, minhas amigas, um abraço. Estamos chegando com o nosso Fé em Campo, programa inédito nesta quinta-feira, dia 28 de dezembro do ano de 2022, com reapresentação na sexta-feira, meio-dia, aqui na nossa Abapai Rádio Digital. Que bom saber que você está conosco mais uma vez. Hoje nós temos um entrevistado também muito especial para conversar com ele, né? Foi jogador de futebol, congrega conosco também, e é um irmão que tem uma bonita história no esporte, especialmente no futebol, para contar para a gente, né? Lembrando sempre que o lema que a gente sempre fala aqui é importante, porque fala alto no coração da gente, né? Nós levamos aos ouvidos e aos olhos, mas é Deus quem leva ao coração. O nosso programa Fé em Campo está começando aqui na Abapai Rádio Digital. Agradecimento muito especial ao pastor Telmo Martinello, que me fez o convite há alguns meses atrás, antes que a rádio estivesse oficialmente no ar, bem antes de estar pronto o aplicativo da Igreja Abapai Church, onde você tem o acesso à Abapai Rádio Digital. O pastor Telmo me fez o convite, né? E eu fiquei muito agradecido por ter tido esta oportunidade, como voluntário, estar aqui todas as semanas para apresentar um programa que traz convidados sempre especiais, contando suas histórias, experiências de vida, experiência no esporte de maneira geral. E hoje quem está conosco é o Ivan Sampaio, mais conhecido como Ivanzinho. Aliás, o pastor Telmo me sugeriu esta entrevista já há algum tempo, e agora nós apresentamos esta entrevista que você ouve pela nossa Abapai Rádio Digital pela internet, e a gente também tem essa facilidade de ter a imagem também dos nossos convidados em transmissão pelo canal de YouTube. Ivan Sampaio, ou Ivanzinho, como você prefere ser chamado? Ivan Sampaio, Ivan ou Ivanzinho? Meu irmão, tudo bem? Tudo bem, agradeço aí pelo convite, né, que foi me feito. E pode ser Ivanzinho, como você achar melhor. Quando jogava futebol, por eu ter sido muito magro, na época era baixinho, né? E aí me apelidado por Ivanzinho. E aí depois, mais aqui no sul, aí me chamavam de Baianinho, né? Porque eu tinha vindo do Bahia para cá, mas aí fica como o senhor achar melhor aí, pode me chamar de Ivanzinho, Ô Ivan, e você nesse momento está em Tubarão, né? Está passando o final do ano em Tubarão, aí na casa do filho, é isso? Eu estou aqui na casa da minha cunhada, né? Que meu filho está morando aqui, está fazendo faculdade de fisioterapia. E eu estou passando essas férias aqui da escola, né? Eu sou professor de educação física, agora estou de férias. E aí estou passando esse tempo aqui agora em Tubarão. Legal, nossa vizinha Tubarão, onde eu trabalhei também na Rádio Tubá, na Rádio Tabajara, que hoje é Bandeirantes, na Rádio Santa Catarina, transmitindo futebol. Pois é, o Ivanzinho, você está com que idade hoje, professor? Eu estou com 58 anos de idade. 58 anos. E jogou futebol até que idade? Eu joguei até os 29 anos. Uhum. E você é baiano de onde? Sou de Salvador mesmo, capital. Salvador, legal. E você começou no futebol com qual idade e jogando aonde? Eu comecei jogando no Bahia, nas categorias de base, dentro de leite, infanto, junior, juvenil, na época chamava juvenil, depois passou a ser chamado juniores. Joguei no profissional 2 partidas. Aí depois eu estourei a idade e aí fui sendo emprestado. Aí joguei lá no Ipiranga da Bahia. Do Ipiranga da Bahia, eu tive a oportunidade de vir para cá e jogar no Esporte Clube Próspera. Pois é. E que ano foi que você jogou no Próspera, Ivanzinho? Foi em 1986. Eu já estava aqui. Foi praticamente um ano depois da volta do Próspera. Acho que o Próspera voltou ao futebol profissional em 85, né? Eu já estava aqui, porque eu cheguei em 84, mas no Próspera você não era o Ivanzinho, né? Era o Baianinho, isso? Era baiano.
Baiano. Baianinho. E você jogava em que posição, Ivanzinho? Eu jogava de meia esquerda, né? Uhum. Era o camisa 10? Era camisa 10. Uhum. E você lembra daquele time no time do Próspera, quando você veio pra cá, quem é que jogava naquele time, Ivanzinho? Jogava Paulo Serrano, jogava Biá, jogava Catarina. Então tinha um time, o Renato, centroavante, Muito bom, muito bom. entendeu? Me lembro bem. Jogava o Mica também jogava ponta direita. Isso, ponta direita, Eu vou pedir para o Ivan, de repente, você nivelar melhor o seu celular. Agora sim, é porque está cortando um pouco da cabeça, né? Então agora ficou melhor. Pois é, esse time era um timaço, viu? Me lembro bem desse time. O Biá fez eu narrei, talvez o gol mais bonito que eu narrei na minha vida como narrador de futebol, viu, Ivanzinho? Foi num jogo do Próspera, em Tubarão, que o Biá driblou praticamente o time adversário todinho. O Biá era um craque, né? Se o Biá jogasse futebol hoje, ele seria titular na seleção brasileira. Jogava muito, né, Ivan? O Biá era um excelente jogador mesmo, né? Jogava tanto de meia direita como meia esquerda. Verdade. Na verdade, quando eu cheguei aqui, ele era o titular da posição, né? Aí, depois eu joguei algumas partidas de meia esquerda. Depois eu voltei para a Bahia, fui jogar no Galícia da Bahia em 87. Né? O treinador era o Abel Braga. Foi treinador do Internacional, Porto Alegre. Aí, depois eu voltei novamente para cá, joguei pela segunda divisão na Aranguá, quando foi campeão de 88. E eu joguei mais 2 anos no Próspera, né? Foi quando eu passei a jogar de lateral esquerdo, jogava de ponta esquerda também, fazendo um quadrado. Porque eu era canhoto, né? E aí tinha facilidade de jogar mais pelo lado esquerdo. E aí tinha o Biaco, que era um excelente jogador, que jogava na meia. Aí eu disse, eu vou procurar jogar em outra posição aqui para ver se, para poder, porque ele era muito bom jogador, né? Então, eu tive essa oportunidade de jogar ali, me dei bem também na lateral esquerda. E depois eu comecei fazendo faculdade de educação física, né? Como naquele tempo ali não tinha assim valor financeiro assim para poder ficar tendo uma boa. Os times aqui não eram como o eixo do Rio São Paulo, né? Flamengo. Eu já procurei ver outra possibilidade de sair do futebol e ficar tendo outra profissão, né? Porque sabe como é que é jogador de futebol? O cara termina a carreira, não tem outra profissão para exercer, fica à mercê da vida aí, né? Então, como eu sempre gostei da educação física, eu estava jogando no Próspera e ao mesmo tempo fazendo faculdade. Foi quando eu me formei em 1993 e naquele ano mesmo, em 92, eu já estava trabalhando no Próspera, jogando e treinando a categoria de base. E aí foi quando eu me formei em 93 e aí parei de jogar e comecei a dar aula nas escolas. Já formado em educação física, é isso? Eu fiz um concurso e passei para ser professor nas escolas. Hoje já estou 30 anos trabalhando como professor, já estou quase me aposentando. E aí eu conciliei a escola trabalhava nas categorias de base do Próspera ali, e também lá na Isara também treinei escolinha particular, assim, sabe? E depois comecei a fazer parte do projeto social aqui na Show de Bola, escolinha Show de Bola. Trabalhei ali 10 anos, mas era um projeto social, era mais voluntário, entendeu? E exerci minha profissão mesmo como professor de educação física. Trabalhei acho que umas 30 escolas aqui na rede municipal, tanto de Sara
como de Criciúma, né? Tanto no município, no estado, escola particular também, trabalhei no Colégio Energia, como professor de capoeira, eu aprendi capoeira na Bahia, e aqui eu também dava aula de capoeira. E aí eu fui professor lá no Colégio Energia, também trabalhei no colégio particular no Dimensão, como professor de futebol, de futsal. E fui tocando minha vida no sentido de professor, né? Que era o que eu gostava de fazer, e até hoje eu gosto de fazer, exercer essa minha profissão, porque tinha tudo a ver com futebol também, né? Uhum. E aí, como eu sabia que futebol, para ter sucesso mesmo, tinha que jogar no Flamengo, no Vasco, no eixo Rio-São Paulo, financeiramente, para poder ter um pé de meia, eu já procurei ter outra direção na minha vida para eu não poder, depois de parar de jogar, não saber o que fazer. É verdade, isso é planejar bem a vida, porque a vida do jogador de futebol, a profissão já é curto, o tempo de produtividade, digamos assim, é curto, né? Então, se a pessoa não se cuidar, acaba ficando sem uma melhor condição de vida, uma situação de continuidade depois no mercado de trabalho, né? Agora, como jogador de futebol profissional, você jogou em poucos clubes, então, né, Ivanzinho? Foram poucos clubes, que até porque você parou cedo, né? Exatamente, Eu fiquei, né, 7 anos jogando no Bahia, categoria de base, joguei 2 partidas no profissional e joguei mais nesses 6 clubes, né? O Ipiranga da Bahia, emprestado em 85, em 86 joguei aqui no Próspera, 87 joguei no Galícia da Bahia, 88 joguei no Araranguá e eu joguei no último clube, esqueci de falar, que foi o Esporte Clube Sombrio, Uhum. ali da segunda divisão, na cidade de Sombrio, né? Foi o último clube que eu joguei, foi no ano de 93, que eu estava me formando. E aí, com 29 anos, cedo, né? Assim, novo, eu resolvi parar. Podia ter continuado assim, mas como eu comecei a dar aula na escola, resolvi fazer o concurso, né? E aí passei no concurso, e aí eu disse, é por aqui, o meu caminho é por aqui agora. E aí comecei a fazer cursos, né, para aumentar o meu salário na prefeitura. Aí fiz pós-graduação, aí fui aumentando o meu salário. Hoje, graças a Deus, tenho um salário não tão alto assim, mas um salário que muito bom para mim no momento. Muito bem. O Ivan, é interessante que você tem uma história muito bacana, que algumas coisas você me passou, e o próprio pastor Telmo, que lá no início eu estava dizendo que sugeriu também essa entrevista contigo, né? Ele já o conhece também e até me disse, fala com o Ivanzinho, congrega com a gente na Aba Pai e tal, vai dar uma boa entrevista. E já tinha falado um pouco a seu respeito, né? E na realidade, vou chegar num ponto agora muito interessante, porque você também é escritor, né? Você tem, acho que, são 3 livros que você escreveu, Ivanzinho? Eu resolvi, né, era um sonho que eu tinha, né, de escrever algo sobre futebol, né, e também sobre a palavra de Deus, né. E eu escrevi o primeiro livro chamado Ponto de Vista, e que baseava no futebol do passado, no futebol atual, como preparar uma grande equipe, e também como trabalhar o futebol dentro das aulas da educação física. Então, esse foi o meu primeiro livro, né, que eu coloquei todos esses assuntos que eu quis trazer, mostrando como era o futebol do passado, o futebol atual, e como trabalhar o futebol nas aulas de educação física, que é totalmente diferente de se trabalhar um futebol numa escolinha de futebol. Aí o segundo livro foi sobre tática, somente sobre tática, o que é tática, quais são os princípios para se executar uma tática. E aí peguei as táticas desde o início do futebol até o presente momento, né? Aí fui mostrando as táticas
E o nome do livro é A Melhor Tática. Só que eu botei assim para que o leitor tivesse curiosidade. Mas qual é a melhor tática? Então, no decorrer do livro, eu dou meu ponto de vista a respeito do que é a melhor tática, né? E o terceiro livro foi um livro... eu fiz uma analogia do futebol com a Bíblia. O nome do livro é Tabelando com Deus. Aí eu falo numa linguagem de boleiro, né? Tudo começou no grande gramado chamado Paraíso, onde tudo era perfeito. E aí Deus planejou para vivermos eternamente, mas o homem desobedeceu a Deus e foi expulso do paraíso. Aí é feito com fotos, né? Aí tem um Uhum. pastor dando um cartão vermelho porque o homem desobedeceu ao treinador, que é Deus, né? E, e aí a sequência, aí eu falo do time de Deus, a tática de Deus, a tática do adversário da nossa alma, como fazer para novamente estar no time de Deus. E é uma sequência de fatos envolvendo a parte da Bíblia com o futebol, fazendo uma analogia nesse sentido, né? O que vai acontecer com o homem se estiver no time de Deus? O que vai acontecer com o homem se estiver fora dos caminhos de Deus? Então, tudo isso baseado na palavra de Deus, né? Nos capítulos e versículos que citam todo esse acontecimento que vai acontecer com o homem, dependendo da posição e da decisão que o homem tomar a respeito do chamado de Deus. Interessante. Ô Ivanzinho, e me diz uma coisa, você já nasceu num lar cristão? Como é que é a tua vida cristã? Conta pra gente, para quem está nos ouvindo e nos assistindo, como é que é a sua vida cristã? Começou como, quando e onde? Infelizmente, eu não nasci num lar cristão, né? Eu nasci lá em Salvador, da Bahia, onde todo mundo sabe que ali é um monte de sincretismo religioso, né? E eu fui batizado na Igreja Católica, aquelas coisas que a gente é levado pequenininho, a gente não sabe o que está fazendo, né? E os pais, meus pais eram católicos, mas eu sempre jogando lá no Bahia, então tinha muitas outras religiões que conversavam comigo, falavam uma coisa, eu ouvia sempre todos, o espírita falava uma coisa, o Seixonoe falava uma coisa, o afrodescendente falava uma coisa, e eu sempre ouvia e nunca tomava assim uma decisão, né? Eu não era de ir para a igreja, também não era, eu não fui um ex-drogado, não fui né? Como geralmente a pessoa fui um ex-drogado, assim, aceitei Jesus. Não, eu vivi a minha vida jogando futebol, que era o que me dava mais prazer, e na mesma vida de sempre, né? No pecado, né? Então, a partir do momento que eu vim para cá, para Criciúma, foi que eu conheci a palavra de Deus, né? Quando eu tinha um amigo que jogava no Próspera, chamado Plínio, zagueiro, que me convidava para ir na igreja, né? E eu ia com ele. E também tinha uma amiga da igreja também que convidava para ir na igreja. E aí, quando eu comecei também a ler a Bíblia e a verificar que não tinha nada a ver com religião, a nossa vida, tinha a ver com tinha a ver com Deus, tinha a ver com a verdade da vida, né? Que a palavra de Deus não é religião, a palavra de Deus é a verdade. E aí eu comecei a entender os caminhos do Senhor. Foi nesse momento que eu tive esse encontro com Deus aqui em Criciúma em 94, quando eu tinha acabado de parar de jogar futebol. E muitas vezes algumas pessoas me levavam no culto, né? Inclusive no Sombrio também, tinha um jogador que jogou no Sombrio chamado Otávio, que levava a gente lá no culto, né? Quando a gente estava no Sombrio. E eu era sempre aberto assim para o evangelho.
Mas eu só fui me decidir mesmo quando tinha 30 anos de idade, foi que eu resolvi e entendi o caminho de Deus mesmo. E graças a Deus, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque a gente sabe que a gente, sem Deus, a gente não é nada, né? A Bíblia diz que Jesus é a vara e nós somos os ramos. E sem ele a gente nada pode fazer. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. E ali foi preenchido todo o meu vazio que existia dentro de mim e que existe dentro de todos os homens, né? Nesse momento que eu tive esse encontro, eu fui muito profundo, eu vivia perguntando tudo para o pastor e querendo saber mais de Deus. Comecei a ler a Bíblia profundamente e passei a ser diácono na igreja, a mesma igreja que o pastor Telmo congregou, né, o Caminho de Deus, né? Nós vivemos, congreguei ali, acho que uns 25 anos, mais ou menos, 26 anos, e fiquei esse tempo todo, né, congregando, agora que eu estou congregando agora na Bapai, né, e foi ali que eu tive esse encontro com Deus, e foi uma experiência muito, muito marcante, né, porque eu passei a ser diácono na igreja, tive algumas oportunidades de pregar também, e, e graças a Deus foi onde eu me encontrei, porque nada disso tem valor, seja valor de futebol ou qualquer outra coisa na vida, nada tem valor se você não tiver encontro com Deus, né? A própria Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Então, se todos os homens soubessem que se ele estiver na direção de Deus, naquilo que Deus quer, seja qual seja a profissão, a gente vai dar fruto, né? Nossa vida sentimental, a nossa vida profissional, se não tiver na direção de Deus, as coisas não fluem. Então, quando eu tive esse entendimento de que eu dependo de Deus em todos os momentos, todos os dias, eu vou estar seguro. Porque se eu querer agir com o meu braço da carne, com minha força, nada vai acontecer. Eu sei que é Ele que me dirige, Ele que me guia, e Ele que me dá o sustento, Ele que me dá a vitória, Ele que me dá o consolo na hora da dor, na hora do sofrimento. O Espírito Santo, ele vai me dirigindo em todos os momentos da minha vida. E eu só me arrependo de que isso aconteceu aos 30 anos de idade. Eu gostaria de ter nascido no lar evangélico, mas infelizmente meus pais não eram, né? E depois ainda de muito tempo que meus pais vieram a se converter, e mas o maior arrependimento meu era já ter conhecido a palavra de Deus já desde pequeno, né? Mas graças a Deus eu tive a oportunidade com 30 anos, ainda já estou 58 anos de idade, 28 anos já no caminho, nunca me desviei nem para a direita nem para a esquerda, e seguindo firme até a vinda de Jesus. Pois é, né? É interessante esse teu depoimento e esse teu testemunho, né, Ivanzinho? Porque, na realidade, quem não conhece a palavra de Deus terá sempre um vazio dentro de si, porque só quem conhece, né, sabe a importância de trilhar por esse caminho, das coisas certas, das decisões certas, porque enquanto não acontece assim, é um tropeço atrás do outro e é uma vida cheia de falsas alegrias, né? Quem joga futebol, quem jogou futebol sabe disso, que é uma vida, a vida sem Deus é cheia de falsas alegrias, né? Coisas que não preenchem o coração da gente e não nos levam por o caminho correto, né, Ivanzinho? Exatamente, porque a pessoa pode ter sucesso em todas as outras áreas, né? Mas, como a própria palavra diz, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, não adianta a gente ter sucesso em várias
fases da nossa vida, em várias situações, vários setores da nossa vida, seja na vida profissional, seja na vida sentimental, mas aquele vazio que só Deus preenche, se não tiver aquele local ali para Jesus, ele vai continuar com o vazio existencial nele e nunca vai ter sentido da vida, né? Porque a própria Bíblia diz, né? A erva seca, né? Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, o que Deus prometeu vai além dessa vida, vai para a vida após a morte, né? E tudo passa, tudo, a Bíblia diz que tudo passa, mas a sua palavra não passará. Jesus disse. Tudo aqui vai passar. Um dia a gente começou na infância, adolescência, juventude, daqui a pouco, qual é o sentido de você estar aqui nessa vida, sabendo que um dia a gente vai morrer, sabendo o que reserva para nós após a nossa morte? E Deus nos garante, né? Aquele que crê em Deus vai ter a vida eterna. Então, essa é a maior alegria que o ser humano pode ter, a alegria da salvação. Então, essa aí eu abro mão de nada. Eu posso perder em todas as áreas, mas se eu tiver com Deus, essa é a área mais importante que é para mim. E eu acho que para todo ser humano, se um dia ele abrir esse entendimento, ele deixar o Espírito Santo convencer ele do pecado, da justiça, do juízo, ele vai entender que sem Jesus não somos nada. É verdade. E, o Ivanzinho, tem uma situação que eu tenho quando eu converso com ex-jogadores de futebol, ou jogadores em atividade, ou alguém que tem relação com o futebol profissional, e eu tenho falado bastante. E quero que você pergunte também a você se você pensa assim também, né? Lá atrás, talvez no seu tempo, na década de 80, eu penso assim, eu estou já no futebol envolvido desde a década de 70, eu comecei no rádio, na televisão, em jornal, em 1977, eu tinha apenas 17 anos, vou fazer 63 agora, dia 20 de janeiro. Ah, Hoje eu vejo um comportamento muito melhor por parte dos atletas de futebol, né? Falo do Criciúma, por exemplo, tivemos essa temporada de 2022, uma ótima temporada, e não ouvimos falar nada que desabonasse a conduta dos profissionais que jogaram pelo Criciúma em 2022. E a gente tem notado que os movimentos cristãos têm sido cada vez maiores entre os jogadores. Os jogadores se reúnem para um culto, fazem um culto na concentração. Pastor Telmo, inclusive, já esteve na concentração do Criciúma, pregando a palavra para os atletas do Criciúma. E isso tem mudado o comportamento. O fato desses atletas buscarem a palavra de Deus, buscarem uma igreja para congregar, esses atletas têm tido um comportamento muito mais profissional, muito mais correto diante da sua família, diante da sua vida de maneira geral, pessoal, particular e profissional. Você também vê desta maneira, comparando-se com a época lá atrás, década de 70, 80, por aí, Ivanzinho? Realmente, assim, eu não estou muito a par do atual momento sobre a esse respeito, assim. Eu vejo, assim, pelo que me contam, né? Realmente, no meu tempo, não tinha essa propagação do evangelho como hoje, atualmente, se encontra, né? Na época que eu jogava mesmo, eram poucos atletas de Cristo, né? Que eu pude ter contato dentro do futebol. E naquela época, o, não era um profissionalismo como existe hoje atualmente. Hoje, realmente, o profissionalismo ele ficou mais evoluído, principalmente na parte física, né? Na parte física, a evolução da preparação física fez com que o atleta hoje corra mais do que o pessoal antigamente, né? E aí hoje tem fisiologista, tem nutricionista, tem essas funções no clube psicólogo, né? E antigamente não tinha
essa evolução que tinha na parte da preparação física do profissionalismo, né? Tinha musculação, mas em alguns clubes que tinha condições. Hoje tem tudo isso, né? E o jogador antigamente era mais a parte técnica. Se ele não soubesse dominar uma bola, hoje a parte técnica deixa muito a desejar o futebol, por isso que a gente vê muitos jogos fracos tecnicamente. E hoje em dia esse movimento dos atletas de Cristo, a questão profissional, que você tem que se dedicar muito ao corpo, faz com que os atletas hoje não saiam tanto como saíam naquele tempo, né? Antigamente, tinha clubes que só treinavam um período. Às vezes, na semana, treinavam 2 períodos. Hoje, treinam 2 períodos todos os dias. Então, exige muito do corpo do atleta, né? Da mente do corpo do atleta, diferente do tempo passado. E eu vejo também, assim, pelo que me contam, né, que muitos... existe essa reunião dos atletas de Cristo ali no próprio time, né? Que tem muitos que tomam a frente como um cristão ali para levar o evangelho dentro do clube, e existe essa facilidade maior hoje em dia do que no meu tempo, porque eu no meu tempo mesmo não vi essa propagação como existe hoje em dia. É verdade, a gente tem notado essa movimentação aqui mesmo na igreja Abapai, tem vários atletas de futebol profissional e vem também atletas de outras modalidades, mas esse ano, por exemplo, vários jogadores do Criciúma vieram aos cultos, congregaram aqui conosco na Abapai. Eu estava me lembrando agora, Ivanzinho, mudando um pouquinho o direcionamento aqui, que o programa é um bate-papo mesmo, nós não temos um roteiro definido, a nossa intenção é bater papo, conversar sobre a vida da gente, sobre as nossas experiências de vida, experiências profissionais e testemunhos, né? Mas eu estava me lembrando que na última vez que o Criciúma jogou contra o Bahia, na Fonte Nova, eu estava lá transmitindo o jogo, e eu encontrei lá, antes de começar o jogo, encontrei o Bejoca. Você chegou a jogar com o Bejoca? Conheceu ele ou não? Conheci. Bejoca, quando ele estava no Bahia, eu era do Infanto do Bahia. Uhum. E aí, depois que eu passei a ser profissional, o meu primeiro jogo foi contra a Catuense. Eu joguei ainda como juniores, né? Uhum. Eu fui levado no banco e nesse jogo eu entrei, fiz um gol, ainda botei uma bola na trave de cabeça. E nós ganhamos da Catuense lá em Alagoinhas, de 5-0. Tava Bobô, Bejoca, Zanata, que jogou no Vasco também, né? Então a gente joguei contra ele, contra a Catuense, joguei acho que outro jogo quando ele estava pelo Leônio. Nesse jogo a gente perdeu de 2-0, eu já estava no Ipiranga. Uhum. Ele, inclusive, parece que fez um gol nesse jogo. Joguei, acho que umas 2 partidas contra ele, né? Já estava no final de carreira, mas o Beijoca hoje ele é cristão também, não sei se você sabe. Não sabia não. Ele é cristão hoje, e tem muito caso dele, todo mundo conhece, né? Folclore que ele era, assim... Da vida que ele levava sem Deus na época, né? Muitas histórias que ele conta, que hoje ele já tem outra vida, né? Uhum. Já não faz mais as coisas irresponsáveis que ele mesmo conta, né? E inclusive uma decisão que ele ficou a noite toda bebendo, saiu da concentração e só foi voltar no outro dia para de tarde jogar. E ele conta tudo isso no testemunho dele. Hoje ele está firme com Deus, e inclusive tem um grupo aqui que eu faço parte de jogador de futebol, que ele também faz parte, que é muito bom a história de vida dele. Vou contar com a tua ajuda aí para ter o contato dele, do Beijoca, então, para também fazermos um programa com ele também, o
aqui na nossa aba Pai Rádio Digital. Vou contar com a tua ajuda aí para ter o contato dele e também de outros ex-jogadores de futebol que estão na vida cristã e que têm testemunhos e depoimentos importantes para dar para a gente. Ô Ivanzinho, fala para a gente de um testemunho, ou dá um testemunho importante da tua vida, algo que aconteceu, que te marcou perante Deus, algo que Deus tenha lhe oferecido, que o Espírito Santo tenha falado para ti, que te marcou e que você não esquece jamais, Ivanzinho. Ah, sim. Eu tenho muitas coisas marcantes, assim, né, na minha vida, assim, após eu ter recebido o Senhor Jesus como Salvador. Eu tive a oportunidade de restaurar a minha vida sentimental, né, porque eu casei aqui, tenho uma esposa, e antes disso eu tive um filho, né, não deu certo, eu não era casado, nem nada, não deu certo. E aí Deus restaurou a minha vida sentimental. Então, muitas outras coisas boas aconteceram também na minha vida, até a própria eu ter passado um concurso para me efetivar, foi uma coisa que Deus me abençoou. E o mais importante também que a gente vê assim, não é nem a questão financeira, nem a questão sentimental. O mais importante foi um encontro com Deus mesmo. Realmente, um dia eu morava aqui com um casal da igreja, até inclusive São Dabapai, a Elisa e o Egídio, morei com eles, né? E teve um dia que eu estava em casa, assim, e foi meu aniversário. E eu lembro que eu cheguei e disse para Deus que a única coisa que eu queria era a presença dele na minha vida. E nesse momento que eu pedi isso para ele... Ficou emocionado o Ivanzinho, né? Lembrando dessa passagem na sua vida, né? Fica emocionado o Ivanzinho. E a gente entende perfeitamente porque tem muitos casos que acontecem muitas vezes na vida da gente, quando a gente relembra, a gente se emociona, né? E o Ivanzinho ficou emocionado, estou vendo aqui pela imagem que você também nos acompanha, né? E ficou emocionado, né, Ivan, de lembrar dessa passagem na sua vida, né? Fique à vontade para você falar para a gente. Eu estava na sala e o quarto era perto da sala, assim. Eu levantei a mão e pedi a presença de Deus. Veio. Ele me deu um soco, porque eu fui andando de costa para trás e bati minhas costas na janela. Meu Deus. Da presença que eu tive forte dele, assim. E, assim, muitas outras experiências que eu tive com Deus, assim, de orar por pessoas que estavam com espíritos malignos, né? São demônios. E, pela glória de Deus, assim, Jesus libertou ela daquele espírito ali no momento que orei, o espírito saiu, né? Tive várias experiências desse tipo. E o mais importante foi o meu crescimento dentro da palavra de Deus. Porque nós, para sermos discípulos, temos que conhecer a Bíblia. Que a única regra de fé é a Bíblia. E o momento que a gente se busca a Deus, através da palavra, através da oração, a gente vai tendo aquele crescimento, aquele processo de transformação, igual um estudante que está na escola, passa de uma série para outra, né? Então, a gente precisa de oração, palavra e jejum na nossa vida, para que a gente venha sendo transformado de glória em glória. E isso requer um preço, né? Requer um preço que a gente paga para ser firme, né? Quando as coisas, como diz lá em Efésios, né?
vestir toda a armadura de Deus para que possa resistir no dia mau. Então, no momento que você está revestido da armadura de Deus, que ali explica quais são as armaduras, né? A fé, a salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o capacete da salvação. Quando você está firme com as suas armas espirituais, nada pode te abalar. Por mais que venha tempestades, você sabe que Deus está contigo em todos os momentos, né? Jesus disse, nunca te deixarei, nunca te desampararei, estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o cristão, ele precisa disso. Pode ter a experiência que for, mas a palavra de Deus é que nos santifica, é que nos liberta, que nos transforma. Então, a gente precisa estar alinhado com a palavra de Deus, sermos praticantes, né? Não somente ouvintes, mas praticantes. E acho que o mais importante na vida do cristão é viver de acordo com a palavra de Deus. Estava falando da oração, né? A oração dos justos, ela é muito forte, a oração sempre é ouvida, Deus está sempre ouvindo as nossas orações e é como você disse, mesmo nos momentos de tribulação, e isso a gente sabe que na vida não é só alegria, não é um mar de rosas, como a gente costuma falar na gíria, né? É difícil, é complicado, tem muitos momentos de dor intensa, de dores terríveis, mas se a gente estiver com Deus, certamente nós suportaremos esses momentos de uma maneira ou de outra, porque a gente vai estar no colo de Jesus, vai estar sob os cuidados de Jesus, mesmo passando dificuldade, que certamente eu nunca ouvi falar que alguém não tenha passado nenhum tipo de dificuldade. Certamente você também teve muitos momentos de dificuldade na sua vida, né, Ivanzinho? Exatamente, né? A própria Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu e da terra. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para plantar, para colher. Então, geralmente, alguns acham que eu vou para Jesus agora, tudo vai ser um mar de rosas. Jesus, o próprio Jesus, não tinha onde reclinar a cabeça. Então, como eu digo, tem que conhecer a palavra de Deus, conhecer os apóstolos, né? Pedro, Paulo. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então, a gente não pode achar que o evangelho vai ser um mar de rosas, né? Então, a vida em abundância, o que eu entendo é você estar tendo o que comer e tendo o que não comer. Como Paulo fala em Filipenses, né? Você viver a vida tanto nas escassez como tem abundância. Posso tudo naquele que me fortalece. Porque no momento que você tem, aí é maravilhoso, né? Mas é você estar feliz no momento de dores, você está feliz não, mas você está forte. Você está ali sabendo que Deus está ali com você, né? No mesmo ano passado, meu pai morreu em abril e minha mãe morreu em junho. Meu Deus. E eu tive, quando meu pai morreu, estava tudo bem comigo. Aí eu tive Covid, no momento que minha mãe teve Covid. Eu e minha esposa de Covid no hospital e minha mãe de Covid. Minha mãe morreu, eu não vi minha mãe, só pelo celular. Eu fiquei no hospital sem poder ir no enterro de minha mãe. Então foi 2 mortes, uma atrás da outra, meu pai e minha mãe. Aí eu saí do hospital de Covid, eu e minha esposa, meus 2 filhos pegaram Covid também, e eu tive que fazer uma cirurgia logo após o Covid, tive que fazer uma cirurgia de problema de hemorroida. Eu fiquei 3 meses, porque estourou a hemorroida, foi muito forte, que eu tive que... Já passei por toda essa situação toda na minha vida, ano passado, e Deus me restaurou, eu consegui vencer todo esse sofrimento que todo cristão, toda pessoa está sujeita a passar. E graças a Deus, com a força de Deus, eu superei tudo isso. E é como eu disse, né? Existe tempo para tudo. Tem momentos que vão ser momentos de alegria, momentos de tristeza, momento de uma morte de uma pessoa, de uma familiar, você tem que estar
preparado para que essas situações ocorrem na vida de todas as pessoas, né? É verdade, são momentos difíceis que a gente passa durante a vida e que é preciso ter Deus ali, que é o nosso suporte, só com Deus é que a gente pode passar por esses momentos, superar essas dificuldades, né? A gente vê tantas situações difíceis, pessoas que são salvas ao buscar uma ajuda numa igreja, ao congregar numa igreja, acreditar e aceitar Jesus, né? E são salvas. Pessoas que às vezes pensam em tirar a própria vida e ao adentrar uma igreja e escutar uma palavra, porque sempre tem uma palavra direcionada para alguém, né? Para mim, para você, todos nós temos isso. Ô Ivanzinho, voltando um pouco atrás, antes que o nosso tempo se esgote, a gente tinha falado antes de 3 livros que você escreveu. Esse livro que você fala de táticas, eu tenho. Eu não sei se foi, porque eu sou muito ruim de memória, eu não sei se eu ganhei de você ou se alguém me deu de presente, mas eu tenho esse livro que fala de tática, qual a melhor tática. Eu me lembro que eu tenho esse livro. Mas, e tem esse terceiro que você escreveu, que faz uma espécie de analogia, é isso? Analogia. Da vida cristã com o futebol, né? Quem quiser este livro ou algum dos teus 3 livros, é possível que quem está nos ouvindo tenha acesso, consiga adquirir um livro desse, Ivanzinho? O meu primeiro livro, o Ponto de Vista, eu coloquei na Livraria Fátima, aqui em Criciúma, né? Uhum. E esse aí já esgotou, né? Não tenho mais. Os outros 2, que é a melhor tática e o Trabalhando com Deus, também está na Livraria Fátima. Esses 2 estão lá, pode adquirir lá ou pelo meu telefone, né? Uhum. Também tenho livros aqui comigo também, fica comigo, que às vezes eu deixo alguns comigo, porque geralmente a gente vende mais assim também, né? Mas aí no telefone é 999 89 1565. 99999 999 89 1565. Ok, para falar com o Ivanzinho, né? Então, diga. Ou então na Livraria Fátima, né? Também tem os livros lá. Que bom. Ô Ivan, quem sabe um dia a gente esteja... Nós temos um sonho aqui, quem sabe um dia a nossa aba Pai Rádio Digital, né, o Pimpas, transmita futebol também, né? Sabe que eu dei essa ideia pro pastor Telmo, ele deu um sorriso que me agradou bastante, viu, rapaz? E a aba Pai Rádio Digital transmitir jogos do Criciúma. Seria legal. Aí já temos um comentarista aí, o Ivanzinho, né, Ivan? Já pensou em comentar futebol no rádio, Ivanzinho? Eu gostaria muito de que isso se realizasse na minha vida, porque eu já tenho uma boa experiência dentro do futebol. Eu não sei se você sabe, quando eu joguei no Bahia, joguei ao lado de Bebeto, que ele começou no Bahia, no Infante. Isso. Bebeto é campeão mundial, né? E nós jogando na seleção baiana juntos. Tive esse tempo todo jogando futebol, com técnicos como Paulo Amaral, que foi meu técnico no Bahia, profissional ali. Paulo Amaral, que foi campeão da seleção de 58, né? De 62, se não me engano. Pai Moré Moreira, aquele preparador físico que foi do Botafogo. Paulo Amaral, careca, forte. Então, tive ele como meu treinador, tive o Abel Braga, né? Tive essas experiências todas jogando com esses jogadores como Beijoca, Osni, que jogou no Bahia, Zé Carlos, campeão brasileiro de 88. E treinei contra a seleção brasileira, contra Sócrates, Júnior. Quando eles estiveram lá na Bahia, o Bahia treinou com eles, né? Na época, a gente treinou com juniores do Bahia, treinamos com a seleção brasileira, com Sócrates, Tita, Roberto Dinamite, Júnior. E esse tempo todo eu nunca deixei do futebol, assim, sempre estava atento às novas táticas, estudando na educação física, na faculdade também, a gente tinha a matéria do futebol. Eu fiz pós-graduação com uma monografia sobre futebol. Então, eu tenho uma bagagem, inclusive já fui convidado até pelo Esporte Clube para treinar lá o
o próximo, mas como eu ainda estou terminando como professor para me aposentar, eu tenho que esperar primeiro me aposentar para depois pensar assim, se eu ser um treinador de futebol profissional, mas como comentarista não impede. Comentarista não impede. Eu teria assim, a vontade muito de ser comentarista para poder analisar os aspectos do futebol, né? O aspecto tático, físico, técnico, né? E o futebol necessita de que os comentaristas se envolvam mais nesses detalhes da parte tática, física e técnica, né? Verdade, verdade. Vamos orar juntos aí, o Ivanzinho, para que o Deus abençoe aqui, ilumine a todos, né, da Igreja Abba Pai, e quem sabe venha essa mensagem para a nossa Abba Pai Rádio Digital também transmitir futebol, né, fazer os jogos do Criciúma, seria muito legal, para mim é um sonho também. Bom, nós temos poucos minutos aqui para encerrar a chamada, que esse programa a gente faz pelo Meet, né, e tem um limite nesse momento, marca aqui que temos 5 minutos para encerrar essa chamada. Ô Ivanzinho, então eu quero te agradecer muito pela tua participação aqui no nosso programa Fé em Campo, ouvir a tua história de vida, testemunhos, experiência, né? E você mora onde aqui em Criciúma, Ivanzinho? Eu moro ali em frente ao Lúcio Cavalé, ali no edifício Juventino Dias, em cima do Mercado Enirroço, que ali tem um... Sim, eu sei. Eu moro ali pertinho também, moro perto ali, né? Você mora bem perto. Moramos bem perto do estádio Heriberto Wilson, o estádio do Criciúma, né? Bom, e você volta a dar aulas, agora as férias vão até quando? Até fevereiro ou não? Dia 8, se eu não me engano, é o nosso retorno na escola. 8 de fevereiro, né? Enquanto isso, descansar bem. Você dá aula em quantas escolas hoje? Agora eu sempre estava em 2, 3 escolas. Uhum. Daí depois que eu resolvi ficar só em uma escola, porque era muito cansativo sair de uma escola para outra, eu trabalho só em uma escola só. Hoje você está em qual escola, Ivan? Eu trabalho na escola CI Mário Pisetti, no bairro Ana Maria, Educação Infantil. Educação Infantil. No momento só com educação infantil. Que legal. E é bom trabalhar com as crianças, né, Ivan? Eu me identifiquei mais, eu já trabalhei com primário, ginásio, ensino médio, mas aí depois eu preferi trabalhar com educação infantil, porque eu fiz pós-graduação nas séries iniciais e me identifiquei mais com essa classe menor, porque é a base, né? A base ela é fundamental na vida do ser humano, tanto, né, em todas as esferas da nossa vida. Na vida espiritual, se não tiver a base ali, você não consegue desenvolver nada. Tanto na área educacional, a mesma coisa. Então, eu disse, não, é aqui que eu quero, é aqui que eu gosto de trabalhar com menores. E tanto é que nas escolinhas de futebol, eu gostava de trabalhar com os menores, que ali eu faço tanto o trabalho específico da modalidade, como também o trabalho de valores, né? De educação, de respeito, de saber conviver com as pessoas, do relacionamento humano. Então, quanto mais cedo você trabalha com essa faixa etária, a tendência é que se desenvolva com um progresso melhor. Que bom, né? Que bom saber, que bom os pais saberem que um professor tem esta visão, né? Um homem de Deus educando os seus filhos, né? Isso é fantástico, maravilhoso, encaminhando as crianças para o lado bom, né, de se viver, que é viver com Deus. Ivanzinho, temos 2 minutos aqui, já vai encerrar a chamada. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui no programa Fé em Campo na Abba Pai Rádio Digital. Vamos conversar certamente em outras oportunidades, quem sabe do futebol aqui da Abba Pai, né? Estou torcendo para isso, orando para que dê certo. Então, um grande abraço, um
feliz ano novo para você. Um abraço para sua família. Que 2023 seja um ano maravilhoso e de grandes realizações para todos nós. E especialmente, né, que Deus nos abençoe a todo instante e em todo momento. Um grande abraço, Ivanzinho. Obrigado pela entrevista. Eu agradeço aí o convite. Que Deus abençoe vocês. Continue levando a mensagem de Deus através do seu programa aí. Abraços em todos. Que Deus abençoe a todos. Valeu, um grande abraço. Nosso convidado de hoje, Ivanzinho, era conhecido como Ivanzinho, jogando futebol lá na Bahia, né? Jogou no Bahia e outros clubes do estado da Bahia. Depois veio para o Próspera, que era conhecido como Baiano. Congrega conosco na Igreja Abapai Church, para nossa alegria, né? Já tem 3 livros, né, que escreveu, sobre os quais ele falou. É só ir lá na Livraria Fátima, tem os livros lá do Ivanzinho. Esse terceiro livro faz uma analogia, né, da vida cristã com o futebol, muito bacana. Enfim, foi muito legal entrevistar aqui o Ivanzinho. Está passando férias em Tubarão, daqui a pouco já vai estar retornando. Começo de fevereiro já começam as aulas. O Ivanzinho é professor e foi um prazer conversar com ele. Gente, um abraço. Programa sempre inédito na quinta-feira às 22 horas, reprise na sexta-feira, meio-dia. Um grande abraço, nós levamos aos ouvidos e aos olhos, mas é Deus quem leva ao coração. Um ótimo final de ano, que Deus nos abençoe nesse restante de 2022 e em 2023 com muitas bênçãos para o povo brasileiro. Um abraço e até o próximo programa.